Os apóstolos de Jesus enfrentaram finais muito trágicos e dolorosos: decapitações, apedrejamentos, esmagamentos, crucificações de várias formas, até mesmo esfolamento e enforcamento. Essas mortes aconteceram em diferentes partes do mundo durante o primeiro século da era cristã, enquanto os discípulos viajavam para compartilhar a mensagem de Jesus. Neste texto, vamos conhecer as histórias e os momentos difíceis que levaram ao fim da vida dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e de outros 2 que não faziam parte do grupo original. Antes de começarmos, lembre-se de acompanhar e se inscrever para não perder atualizações importantes. Judas Iscariotes, o traidor que tirou a própria vida. Judas Iscariotes, o discípulo conhecido por trair Jesus, teve um fim trágico. Ele se enforcou, mas há outra versão que diz que ele caiu e seu corpo se partiu ao meio. Seu nome, Judas, vem da tradução grega do hebraico Judá, e Iscariotes pode significar homem de Queriote, ou até ser uma variação da palavra sicário, que se refere a um grupo rebelde que usava facas para matar no primeiro século. No entanto, não há provas de que esse grupo existia na época de Jesus. Os 4 evangelhos contam como Judas traiu Jesus, levando os guardas até ele e identificando-o com um beijo. Essa traição ficou conhecida como um dos momentos mais tristes e marcantes da história cristã. No Evangelho de Lucas, 22, 47 e 48, Jesus diz: Judas, com um beijo, você está entregando o Filho do Homem? Judas recebeu como pagamento 30 moedas de prata, mas arrependido, tentou devolvê-las aos líderes religiosos, jogando-as no templo. Depois, ele tirou a própria vida ao se enforcar em uma árvore. O livro de Atos dos Apóstolos, 1:18, apresenta outra versão, dizendo que Judas usou o dinheiro para comprar um campo, mas acabou caindo e seu corpo se abriu, espalhando suas entranhas. Judas, Tadeu, também chamado de Tadeu nos evangelhos de Mateus e Marcos, ou Judas de Tiago no Evangelho de Lucas, foi outro apóstolo de Jesus. Algumas tradições dizem que ele era irmão ou primo de Jesus, possivelmente filho de José de um casamento anterior. Judas Tadeu é um dos apóstolos menos mencionados nos evangelhos, mas em João ele aparece fazendo uma pergunta a Jesus durante a última ceia: Senhor, por que você vai se revelar a nós e não ao mundo? E Jesus responde: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Conforme a tradição, Judas Tadeu teve sua vida encerrada de maneira cruel, sendo morto com golpes de um martelo que esmagaram sua cabeça. Judas Tadeu, morto enquanto pregava, Judas Tadeu foi martirizado entre os anos 60 e 70, enquanto pregava junto com Simão, o cananeu, outro dos 12 apóstolos. Os 2 estavam na cidade de Soamir, quando foram capturados por 2 feiticeiros pagãos que tentaram forçá-los a adorar seus deuses. Ao se recusarem, os apóstolos foram cruelmente assassinados. Simão foi cortado ao meio com uma serra, enquanto Judas Tadeu teve a cabeça esmagada por um martelo. Simão, o cananeu, o apóstolo esquecido, também chamado de Simão, o Zelote, é um dos apóstolos sobre os quais menos sabemos. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, ele é chamado de cananeu, enquanto Lucas o descreve como zelote. Os zelotes foram um grupo político radical do judaísmo que lutava contra o domínio romano. Alguns historiadores acreditam que os zelotes foram um dos primeiros grupos terroristas da história, pois realizavam assassinatos de judeus que colaboravam com os romanos. No entanto, muitos estudiosos apontam que o movimento zelote só começou a ganhar força no final do primeiro século, o que significa que Simão provavelmente não fazia parte dele. O Papa Bento XVI explicou que os apelidos Zelote e Cananeu eram equivalentes e significavam zeloso,
ou apaixonado. Esse título reflete a dedicação total de Simão a Deus, assim como outros homens devotos, como o profeta Elias. Segundo uma lenda do século XIII, Simão era filho de Maria de Cleófas e irmão de Judas Tadeu e Tiago, o menor. Há ainda uma tradição que sugere que ele era o noivo nas bodas de Caná, quando Jesus transformou água em vinho. Simão teria morrido na Pérsia enquanto pregava junto com seu irmão Judas Tadeu. Ambos foram presos por feiticeiros e, no caso de Simão, ele foi cerrado ao meio como forma de martírio. Tiago, o menor, é tradicionalmente identificado como filho de Maria de Cleófas, uma seguidora de Jesus que testemunhou sua crucificação e foi uma das primeiras a vê-lo ressuscitado, junto com Maria Madalena. Ele foi chamado de menor, para diferenciá-lo de Tiago, o maior, outro apóstolo. Esse apelido não tem a ver com idade, mas provavelmente com sua estatura. Tiago, o menor, também foi descrito como o Tiago que se reuniu com Paulo e discursou na Conferência Apostólica de Jerusalém por volta do ano 50. Na carta aos Gálatas, Paulo se refere a ele como Tiago, o irmão do Senhor, mas a palavra irmão não significa que eram irmãos de sangue. No cristianismo primitivo, irmão era usado para indicar uma conexão próxima e afetuosa. Segundo a tradição, Tiago era filho de Alfeu, o que o diferencia de Tiago, o maior, que era filho de Zebedeu. Em algumas traduções da Bíblia, Tiago, o menor, também é chamado de Jacó. Há quem diga que ele era irmão do apóstolo e evangelista Mateus. Enquanto os outros apóstolos saíram pelo mundo para pregar o evangelho após a ressurreição de Jesus, Tiago, o menor, permaneceu em Jerusalém como o primeiro bispo da cidade. Ele morreu em 62 d.C., sendo apedrejado por ordem das autoridades judaicas. Seus restos mortais estariam hoje na Igreja dos Santos Apóstolos, em Roma. Mateus é uma figura especial, pois, além de ser um dos 12 apóstolos, ele também é um dos 4 evangelistas. Antes de seguir Jesus, Mateus era publicano, um coletor de impostos do Império Romano. Esse trabalho era mal visto pelos judeus da época, mas Mateus abandonou tudo quando recebeu o chamado de Cristo. A ele é atribuída a autoria do Evangelho de Mateus. O primeiro a fazer essa associação foi Papias, um líder da Igreja Católica que viveu entre os séculos I e II, e que teria sido discípulo do apóstolo João. Papias acreditava que o Evangelho de Mateus foi originalmente escrito em aramaico, a língua falada em Israel naquela época, e depois traduzido para o grego. Depois de pregar por 15 anos na Judéia, Mateus partiu para a Etiópia, onde foi martirizado no ano 74. Embora não existam detalhes específicos sobre sua morte, a tradição indica que ele foi morto enquanto espalhava a palavra de Deus. Tomé, morto na Índia, o apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo ou Tomé o Incrédulo, é lembrado por sua dúvida sobre a ressurreição de Jesus. Quando os outros discípulos disseram que tinham visto o Senhor, ele respondeu: "Se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos e não colocar meu dedo nelas, eu não acreditarei." João 20, 24, 25. Durante a última ceia, Tomé também fez uma pergunta, que levou a uma das frases mais famosas de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." João 14:6. Em 1945, foram encontrados documentos antigos no Egito, incluindo o chamado Evangelho de Tomé, considerado apócrifo pela Igreja Católica. Partes desse texto são datadas do I século, sendo contemporâneas aos evangelhos canônicos. Tomé viajou até a Índia, onde pregou e foi martirizado em 3 de julho do ano 72, na antiga cidade de Meliapor.
Algumas histórias extravagantes afirmam que ele chegou a pregar no México e inspirou a figura de Quetzalcóatl, mas essa ideia foi rejeitada pela Igreja. Bartolomeu. Desolado vivo Bartolomeu, cujo nome vem de uma frase aramaica que significa filho de Ptolomeu. Aparece nos 3 evangelhos sinóticos, sempre junto com Filipe. No entanto, no Evangelho de João, ele não é mencionado como Bartolomeu, mas é identificado pela tradição como Natanael. Alguns historiadores acreditam que, devido ao seu nome aramaico, ele poderia ter relação com a família dos faraós ptolemaicos, a mesma de Cleópatra. De acordo com o Evangelho de João, Natanael foi chamado por Jesus através de Filipe e estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos no mar de Tiberíades após a ressurreição. Segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, ele também presenciou a ascensão de Cristo. A tradição diz que Bartolomeu pregou na Armênia e no Azerbaijão, junto com Judas Tadeu, sendo ambos considerados os fundadores do cristianismo nesses países. Ele também teria pregado na Índia, onde deixou uma cópia do Evangelho de Mateus, escrita em aramaico. Bartolomeu foi martirizado na Armênia, por ordem do rei Astiages. Suas pregações esvaziaram os templos pagãos, o que levou os sacerdotes a pedirem ao rei que o impedisse. Astiages mandou chamar Bartolomeu e ofereceu-lhe a chance de salvar sua vida adorando os deuses pagãos. Bartolomeu recusou e foi desolado vivo no ano 69 d.C. No século XIX, descobriu-se que Michelangelo teria feito um autorretrato na pele que Bartolomeu segura no mural O Juízo Final, na Capela Sistina. Filipe, crucificado e sepultado sob pedras, de acordo com os evangelhos, destacou-se por seu realismo e humor irônico, características pouco comuns em um grupo religioso recém-convertido à fé. Ele era de Betsaida, na Galileia, a mesma cidade de Pedro, André, João e Tiago, o maior. O Evangelho de João relata um diálogo entre Filipe e Natanael, Bartolomeu, sobre Jesus. Quando Filipe disse que havia encontrado Jesus, o Messias, Natanael respondeu ironicamente: "De Nazaré pode sair algo bom?" Filipe apenas replicou: "Venha e veja." Filipe também desempenhou um papel durante a multiplicação dos pães. Ao ver a multidão de 5.000 pessoas, Jesus perguntou onde poderiam comprar pão para todos. Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para cada um tomar um pouco. Foi então que Jesus realizou o milagre. Durante a última ceia, Filipe fez uma pergunta a Jesus pedindo que mostrasse o Pai eterno, o que levou Cristo a responder sobre a unidade entre o Pai e o Filho. Um evangelho apócrifo atribuído a Filipe, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, é um dos principais textos do gnosticismo. De acordo com o martirológio romano, Filipe foi crucificado e sepultado sob um monte de pedras em Hierápolis, no atual território da Turquia. João, o único apóstolo que morreu pacificamente, João, irmão de Tiago, o maior, era o mais jovem dos 12 discípulos de Jesus e um dos poucos que, além de apóstolo, foi evangelista. Embora sua autoria do Evangelho de João seja debatida, ele pertenceu ao círculo mais próximo de Jesus, junto com Pedro e Tiago, o maior, e presenciou os momentos mais significativos da vida de Cristo. Foi João quem Jesus encarregou do cuidado de Maria, sua mãe, enquanto agonizava na cruz, dizendo: "Mulher, eis aí teu filho", e a João: "Eis aí tua mãe." João também é tradicionalmente apontado como autor do Apocalipse, o último livro da Bíblia, repleto de simbolismos e alvo de diversas interpretações ao longo da história. O autor do Apocalipse se identifica apenas como João, exilado na ilha de Patmos, sem afirmar explicitamente ser o apóstolo. No entanto,
Os pais da igreja concordaram que se tratava do evangelista, posição ainda mantida pela Igreja Católica. Há também uma corrente moderna de estudiosos que acredita que o Apocalipse foi escrito por uma comunidade chamada joanina, associada ao apóstolo, sendo João o autor intelectual da obra. É dito que João foi exilado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, e após o assassinato do imperador em 96 d.C., teria retornado a Éfeso, onde viveu até cerca de 101 d.C., morrendo de forma pacífica, sendo o único apóstolo a não sofrer martírio. André foi crucificado em uma cruz incomum. Segundo os evangelhos, André era irmão de Pedro e ambos eram pescadores. De acordo com Mateus e Marcos, quando Jesus chamou os dois irmãos para serem seus discípulos enquanto pescavam no mar da Galileia, ele lhes disse que os faria pescadores de homens. O Evangelho de João relata que antes de ser discípulo de Jesus, André foi seguidor de João Batista. O evangelista também menciona que quando alguns seguidores de João Batista passaram a seguir Jesus, o Batista apontou para Jesus e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus." André foi um desses seguidores. E ao comentar com seu irmão que havia encontrado o Messias, Jesus também admitiu Pedro como seu discípulo. Por isso, André é considerado o primeiro discípulo de Jesus, recebendo o título de o primeiro chamado. João também menciona que foi André quem encontrou o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes que Jesus utilizou para realizar o milagre da multiplicação, alimentando uma multidão de 5.000 pessoas. André pregou na Sítia, nos arredores do Mar Negro e do rio Dniepr, chegando até a região de Kiev. Por isso, ele é o padroeiro da Romênia, Ucrânia e Rússia. De acordo com a tradição, André fundou uma diocese em Bizâncio no ano 38, nomeando Estácio como o primeiro bispo. Este bispado mais tarde se tornou o Patriarcado de Constantinopla. Segundo a tradição, ele teria declarado que não era digno de morrer em uma cruz similar à de Jesus. Por isso, foi crucificado em uma cruz em forma de X, que passou a ser chamada de Cruz de Santo André. Tiago, o maior, foi decapitado. Tiago, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo mais próximo de Jesus e era irmão de João. Para diferenciá-lo de Tiago, o menor, a tradição o chamou de Tiago, o maior. Ele era filho de Zebedeu, um pescador judeu, e de Salomé, que se acredita ser irmã de Maria, mãe de Jesus. Por isso, Tiago, o maior, e João seriam primos de Jesus. De acordo com a tradição, Tiago, o maior, cruzou o Mediterrâneo para pregar na Espanha, antiga província romana que hoje corresponde à Espanha e Portugal. Durante seu tempo na região, ele formou discípulos que continuaram a evangelização. Tiago retornou a Jerusalém, onde foi decapitado por volta do ano 44, por ordem do rei Herodes Agripa I, filho de Herodes, o Grande. Uma lenda relata que Teodoro e Atanásio, discípulos de Tiago, levaram seu corpo para a Galícia através do Mediterrâneo e do Atlântico, enterrando-o no local onde ele havia pregado. No início do século IX, no reinado de Afonso II, o casto, o eremita Pelaio e o bispo católico Teodomiro descobriram uma tumba de origem romana contendo um cadáver decapitado. Acreditou-se que os restos eram de Tiago, o maior, e uma igreja. Foi construída no local, que mais tarde se tornou a Catedral de Santiago de Compostela. Tiago, o maior, é o padroeiro da Espanha, e desde a Idade Média diversas rotas de peregrinação, chamadas genericamente de Caminho de Santiago, foram criadas para chegar ao local onde estão seus supostos restos mortais. Essas rotas atravessam várias regiões da Espanha, terminando na Galícia, na Catedral de Santiago de Compostela. Em 2022, cerca de 350.000 peregrinos percorreram essas rotas, tornando o Caminho de Santiago um dos principais atrativos turísticos da Espanha e um dos maiores destinos de turismo religioso do mundo.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo mais conhecido e mencionado no Novo Testamento nasceu como Simão Barjonas, sendo também chamado na Bíblia de Simão Pedro. Jesus o chamou de Pedro, que significa pedra em grego, e segundo Mateus 16, 18, 19, disse: "Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e o poder da morte não prevalecerá contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo o que você desligar na terra será desligado no céu." A Igreja Católica interpreta que, com essas palavras, Jesus ungiu Pedro como o primeiro Papa. Os 4 evangelhos registram a profecia de Jesus anunciando que Pedro negaria ser seu seguidor. Lucas 22, 33, 34 narra o diálogo entre o apóstolo e Jesus. Pedro disse: "Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte." E Jesus respondeu: "Eu lhe digo, Pedro, que hoje o galo não cantará antes que você negue 3 vezes que me conhece." Após a última ceia, quando Jesus foi preso, Pedro negou qualquer vínculo com ele por 3 vezes, cumprindo a profecia. Segundo o Evangelho de João, quando Jesus apareceu a 7 discípulos no lago de Tiberíades após sua ressurreição, ele fez com que Pedro confirmasse seu amor por ele 3 vezes e o nomeou pastor de seus seguidores. Esse episódio também é usado pela Igreja Católica para afirmar que Pedro foi o primeiro Papa por designação direta de Jesus. Após a morte de Jesus, a figura de Pedro se torna menos destacada na Bíblia, aparecendo em poucos episódios, principalmente em Atos dos Apóstolos. Em sua carta aos Gálatas, Paulo menciona que foi a Jerusalém para conhecer Pedro, e os dois passaram 15 dias juntos. Segundo a tradição dos padres da Igreja, Pedro foi a Roma durante o reinado de Nero e foi crucificado entre os anos 64 e 67. Um texto apócrifo do século II, chamado Atos de Pedro, relata que o apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo, por seu próprio pedido, ao dizer: "Peço aos algozes que me crucifiquem assim, de cabeça para baixo, e não de outra maneira." Outros apóstolos: Matias foi apedrejado e decapitado, e Paulo foi decapitado além dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus. Houve um 13º, Matias, selecionado para substituir Judas Iscariotes, que se suicidou. Segundo Atos dos Apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, Pedro reuniu a pequena comunidade cristã de Jerusalém, com cerca de 120 pessoas, para eleger o 12º apóstolo e preencher a vaga deixada por Judas. Essa foi a única ocasião em que a morte de um apóstolo resultou na escolha de um substituto. Havia 2 candidatos, Matias e José Barsabás, ambos seguidores comprovados de Jesus. Matias foi o escolhido. Ele realizou seu apostolado na Judéia, onde foi apedrejado e decapitado por volta do ano 80. Embora não tenha sido parte do grupo inicial de apóstolos, nenhum apostolado cristão foi tão intenso quanto o realizado por Paulo de Tarso. Após sua conversão no caminho para Damasco, Paulo, conhecido como o Apóstolo dos Gentios, ou o Apóstolo das Nações, percorreu cerca de 5.000 quilômetros a pé em 3 viagens missionárias pela Ásia Menor e o Mediterrâneo. Paulo também foi o primeiro grande intelectual do cristianismo, especialmente por meio de suas cartas, e um organizador incomparável, sendo a figura mais proeminente na consolidação e expansão da religião cristã depois de Jesus. Segundo fontes do cristianismo primitivo, Paulo foi decapitado em Roma por volta do ano 67. A fé muitas vezes exige sacrifícios, incluindo o maior de todos, a morte. Os apóstolos de Jesus sacrificaram suas vidas para defender a religião em que acreditavam. Esperamos que este vídeo tenha sido útil.
Se você tem algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários e envie o link para seus familiares e amigos, para que eles também possam ver como foi a impressionante morte dos 12 apóstolos de Jesus. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Lembre-se, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la.